Bom dia, turma. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o conjunto dos números racionais e agora nós vamos falar sobre divisão. Eu vou tentar fazer esse vídeo bem rapidinho, por quê? Porque a divisão de racionais ela não é muito diferente de tudo que vocês já viram até aqui, que é a nossa divisão de frações e a nossa divisão entre números decimais. Só que alguns de vocês podem não lembrar como é que a gente faz a divisão de frações e a divisão de números decimais. E agora tem aquele detalhe, né, que nós fazemos divisão entre números inteiros, ou seja, multiplicação, a gente vai ter lá a multiplicação de sinais, que não vai mudar em nada da multiplicação e divisão de números inteiros mesmo. Mas a gente precisa relembrar isso aí, então esse vídeo é pra isso, ok? Bom, eu já tinha até começado a gravar o vídeo, ó, por isso que tá, né, não consegui apagar tudo. Mas sem querer eu parei o vídeo no meio e enfim, eu resolvi começar a gravar tudo de novo. Então vamos lá. Bom, aqui no nosso primeiro exemplo, né, nós temos o 3 dividido por 1/4. Bom, isso daqui é uma divisão de fração. E aí, gente, primeiro eu tenho que me lembrar o seguinte, para eu fazer divisão de fração, eu vou precisar transformar esse 3 aqui numa fração. E aí eu tenho que lembrar que todo número natural ele pode ser escrito numa forma de fração. Como? Com denominador 1. Por quê, gente? Porque o nosso 1 lá na divisão, ele é o nosso elemento neutro, ou seja, dividir por 1 não vai mudar o meu resultado, ou seja, 3 dividido por 1 é exatamente a mesma coisa que 3. Porque se eu pegar o 3 e dividir por 1, eu vou continuar encontrando quem? O 3, tá bom? Então, eu vou fazer uma divisão com denominador igual a 1, eu não vou mudar o resultado do meu número natural. Então, se você encontrar um número natural dividindo uma fração, basta você colocar o denominador 1 e seguir com essa divisão, ok? E aí eu escrevi aqui num papelzinho, vocês podem até estar copiando no caderno de vocês, para que vocês não esqueçam como que a gente vai fazer a divisão de fração. Então, olha só, a gente vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vamos trazer isso para cá? Ó, eu vou repetir a minha primeira fração. Quem é a minha primeira fração? 3 sobre 1. E eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. E aí a gente precisa lembrar como é que é o inverso de uma fração. O inverso de uma fração, gente, é uma coisa muito simples. Basta eu mudar o quê? O meu denominador de lugar com o meu numerador. E o meu numerador de lugar com o meu denominador. Então, ó, o 1 era numerador, ele vai passar a ser o quê? Denominador. O 4 era denominador, ele vai passar a ser numerador. Pronto, cheguei numa multiplicação de frações. E aí vocês precisam lembrar como é que eu faço a multiplicação de frações. Simples, eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 1, 1. Eu posso deixar assim, na forma de fração, 12 sobre 1, ou eu posso lembrar que o meu 12 sobre 1 é igual a 12. Porque, gente, se eu posso transformar um número natural em fração, eu também posso transformar a minha fração de denominador 1 em um número natural, tá bom? O inverso também funciona. Aqui no nosso segundo exemplo, nós temos de novo uma divisão de fração, para a gente treinar bem como é que eu faço isso. Então, ó, eu vou repetir a minha primeira fração, que é o 5 sobre 7, e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, o que era denominador passa a ser numerador, o que era numerador passa a ser denominador. Agora que eu cheguei na multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 5 vezes 3, 15. 7 vezes 2, 14. Pronto, achei o resultado da minha divisão de fração. É fácil, né? Vocês lembravam disso? Aqui eu tenho de novo uma divisão de fração, mas aí eu vou entrar naquela parte que é novidade para vocês. Novidade aspas, né, gente? Porque nós já vimos tanto números inteiros que eu acho que vocês já gravaram essa multiplicação e divisão de sinais. Porém, a novidade dentro da fração. Por isso que eu botei aqui esse exemplinho pra gente se ligar. Então, olha só. Repara que eu tenho uma fração negativa e eu tenho uma fração positiva. Vou começar resolvendo normalmente. Eu vou repetir a minha primeira fração, que é menos 2/3, e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, 5/4. Aí, ó, vou continuar fazendo normalmente. Vou primeiro multiplicar quem? Os números. 2 vezes 5 vai dar 10. 3 vezes 4 vai dar 12. Só que isso aqui vai ser positivo ou negativo. Lembra lá do quadrinho que a gente fez de multiplicação de sinais? Que eu falei que também vai servir para minha divisão de sinais? Então, quando eu tenho sinais diferentes, como esses aqui, ó, uma fração é negativa, outra fração é positiva, eu vou ter um resultado que
negativo. Então, multiplicação e divisão de sinais diferentes, o resultado é negativo. Multiplicação e divisão de sinais iguais, resultado é positivo. Só que essa fração aqui dá pra eu fazer mais uma coisa, não dá, gente? Dá pra eu simplificar. Lembrem-se, sempre que der pra simplificar, você tem que simplificar. Eu posso simplificar o 10 e o 12 por 2. E aí vocês precisam lembrar também que tudo que eu faço no meu numerador, eu preciso fazer no meu denominador, tá bom? Eu não posso só simplificar o numerador ou só simplificar o denominador. Ou eu simplifico os dois ou eu não vou mexer nessa fração. 10 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 5. 12 dividido por 2 vai dar 6. E essa fração continua sendo negativa. Então, a minha resposta dessa divisão aí é menos 5 sextos. Aqui eu tenho mais um exemplo de divisão de frações e, novamente, eu tenho que me atentar no quê? Esse menos 4 pode ser escrito na forma de fração. Novamente, o denominador vai ser 1, porque é meu elemento neutro quem não vai mudar esse resultado. E aí, o que eu vou fazer, gente? A mesma coisa. Vou repetir a primeira, que é o menos 2 sétimos, e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, eu passo 1 para cima e fico com 4 para baixo. Ou seja, eu troquei o meu numerador de lugar com o meu denominador. Agora, o que eu vou fazer? Multiplicação de frações. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 1, 2. 7 vezes 4, 28. E esse sinal vai ser positivo ou negativo? Ele vai ser positivo, porque aqui eu estou tendo uma multiplicação de sinais iguais. Multiplicação de sinais iguais, o meu resultado vai ser positivo. Lembrando que sempre que o meu número, minha fração, meu resultado for positivo, eu não preciso escrever esse mais. Esse mais ele é opcional. Só vai ser obrigatório o sinal do número negativo. Novamente, eu posso fazer o que aqui, gente? Simplificar. Então, eu vou simplificar em cima por 2 e embaixo por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 28 dividido por 2 vai dar 14. Lembra como é que eu escolho o número que eu vou usar para simplificar a fração? Vai ser um número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo, tá bom? Eu dividi os 2 por 2, por quê? Porque o 2 é par, o 2 aqui de cima, né, no caso, é par, o 28 é par, e eu sei que o meu critério de divisibilidade por 2 diz que para um número ser divisível por 2, ele precisa ser par. Se um desses não fosse par, eu ia testar por outros números, 3, o 5, outros números primos, tá bom? Agora, eu cheguei na divisão de números decimais. E aí, novamente, eu escrevi aqui no bilhetinho para vocês, ó. Para eu fazer a divisão de decimais, eu preciso igualar as casas decimais. E depois que eu fizer isso, eu vou dividir normalmente. Por quê, gente? 14,4 dividido por 3,2, primeiro a gente vai observar o quê? As casas decimais. Eu tenho uma no 14,4 e eu tenho uma no 3,2. Para eu poder fazer uma divisão sem número decimal, ou seja, para essa divisão ficar mais fácil de enxergar, o que eu faço? Eu preciso eliminar essa parte decimal. Então, eu vou precisar multiplicar esses números por um valor, por uma potência de 10, né, que a gente chama, que faça com que eu me livre dessa casa decimal. Aí a gente tem que lembrar lá das multiplicações por 10, 100, 1000, tá bom? Então, ó, eu vou multiplicar o meu 14,4 por 10. Por quê? Porque ele tem uma casa decimal. Então, esse 1 zero aqui representa a casa decimal. Como é um zero só. E aqui, vou fazer a mesma coisa. Lembra que no mesmo conceito de fração, que eu só vou poder mudar alguma coisa se eu fizer nos dois, o mesmo vale para o número decimal, tá bom? Por quê? Até mesmo porque isso aqui não é uma divisão, eu poderia estar escrevendo isso aqui na forma de fração, ó. Ok? Então, se eu vou multiplicar em cima por 10, eu vou precisar multiplicar embaixo por 10 também. Mas, vamos direto, ó. 14,4 dividido por 10, vezes 10 vai dar quanto? 144. E 3,2 vezes 10 vai dar 32. Então, esse processo que a gente fez foi para igualar as casas decimais. A gente multiplicou os dois números por 10. Agora que a gente igualou as casas decimais, a gente vai fazer a divisão normalmente. 32 vezes quanto que vai dar 144? Não sei, então eu vou testar, que nem vocês testariam aí na casa de vocês. Vamos ver, vamos testar 32 vezes 6? 2 vezes 6 vai dar 12. 3 vezes 6 vai dar 18. Testei um número muito grande, então eu sei que é menor. Vamos testar por 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4 vai dar 12.
128. Então eu sei que eu vou multiplicar meu 32 por 4. Só que 128 não é 144, então quanto falta? A gente vai subtrair. Aqui não dá, eu vou pedir emprestado, vai dar 14, aqui vai dar 6, 2 menos 3 vai dar 1, 0, 16, faltou 16. 16 é menor que 32, então para eu continuar essa divisão eu vou precisar fazer o quê, gente? Eu vou precisar botar uma vírgula aqui e acrescentar um 0 lá. E aí eu vou ter o quê? 32 vezes, não sei, vamos testar por 7. 2 vezes 7 vai dar 14. 3 vezes 7, 21. De novo, eu fui muito longe, então vai ser por 6, ó. Vamos terminar essa multiplicação aqui. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. Com 1, 19. Também fui muito longe, então eu vou precisar fazer 32 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15, 16. Opa, achei. 4,5, então é a minha resposta da divisão desses dois números decimais. E embaixo eu botei mais uma divisão de números decimais, só que repara, gente, agora eu tenho um que contém casas decimais e o 2 que não tem. Então o que eu vou fazer nesse caso, gente? Eu preciso eliminar a casa decimal, lembra? Eu preciso igualar as minhas casas decimais. O 10,40 ele tem duas casas decimais, o 2 não tem nenhuma. Então, por quanto que eu vou multiplicar o 10,40 para poder sumir com essa casa decimal? Para isso tudo aqui virar um número natural? Por 100. Se aqui eu multipliquei por 10, porque um zero representava uma casa decimal, aqui eu vou multiplicar por 100, porque 2 zeros vão representar duas casas decimais. Se eu tivesse 3 casas decimais, eu ia multiplicar por 1000, que ia ter 3 zeros representando 3 casas decimais. Deu para pegar isso aqui? Mas e o 2, professor? O 2 não tem casa decimal. Eu vou precisar também multiplicar por 100? Sim. Lembra lá do conceito de fração. Tudo que eu faço no meu numerador, eu preciso fazer no meu denominador. Isso não é diferente na hora de dividir por números decimais. Então, aqui eu também vou multiplicar por 100. E aí eu vou ficar com uma divisão de quê? 10,40 vezes 100 vai ficar 1040. E 2 vezes 100 vai ficar 200. Eu sei que eu posso cortar esse zero com esse zero. É como se eu estivesse dividindo os meus dois lados por 10. Lembra o critério de divisibilidade por 10? O número precisa terminar em zero. Terminou em zero, eu posso riscar os dois. A gente precisa ficar pensando nisso? Não, porque a gente já gravou que se tem um zero aqui terminando e um zero aqui terminando, eu posso cortar eles, tá bom? E aí eu fiquei com o quê? Eu fiquei com 104 dividido por 20. E aí eu vou pensar em qual número que eu vou multiplicar o 20 para chegar em 104. Eu sei que 20 vezes 5 vai dar 100. E 100 para 104 vai faltar 4. Então eu boto uma vírgula aqui e acrescento um zero. 40 dividido por 20 vai dar 2. Cheguei aqui no zero, acabei a minha conta. Então 10,40 dividido por 2 é igual a 5,2. Deu para relembrar aí como é que eu faço divisão de frações e divisão de decimais? Lembrando que agora a gente tem que se atentar também ao sinal. Aqui eu não falei de sinal porque ambos eram positivos, então a gente sabia que o resultado ia ser positivo. Mas se um desses números fosse negativo e o outro positivo, a nossa resposta ia ser o quê? Negativa.